em verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é o ladrão e também o salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e também conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, então vai adiante delas. E elas o seguem porque lhe reconhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus lhe propôs essa parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que ele estava falando. Jesus, pois, lhes afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvidos. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão veio somente para roubar, matar e destruir. Mas eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário, que não é pastor, a quem não pertence as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas, e elas me conhecem a mim, assim como o Pai me conhece a mim, eu conheço o Pai. Eu dou a minha vida pelas ovelhas. Amém e amém. Pode tomar assento em nome de Jesus. O Evangelho de São João é um evangelho de encontros. João, quando inicia o seu evangelho, no capítulo 1, ele fala que Jesus Cristo é o Verbo. No princípio era o Verbo. E o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. E todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E o Verbo então se fez carne, tabernaculou entre nós, fez moradia entre nós. Então vimos a sua glória, a sua graça, cheio de glória e de verdade. E João vai mostrando Jesus. Primeiro, João mostra Jesus num casamento. O Verbo que se fez carne está entre os homens. Ele é relacional. Ele conhece a nossa natureza. Ele conhece a nossa dor, o nosso sofrimento, a nossa angústia. Ele conhece cada um que está aqui nesta noite. Você não veio aqui por acaso. O bom pastor, que é Jesus Cristo, através do Espírito Santo que te convence a vir a este lugar, não é pela sua mente, pela sua vontade, mas pela bondade e pela graça de Deus, conhece cada um que está aqui nesse ambiente, nessa igreja, nessa eclésia. Então, João empurra Jesus para dentro de um casamento em Caná da Galileia. Jesus está ali, ele é social, ele é relacional, ele é Deus, é verdade, encarnado. Ele é 100% homem, 100% Deus, diz a teologia.
E a Bíblia vai mostrando para nós que Jesus Cristo, então, ele inicia o seu ministério mostrando um sinal. Ele transforma a água em vinho, daquele casamento daqueles camponeses judeus. Então diz a Bíblia que ali inicia o ministério de Jesus Cristo. E Jesus começa a caminhar, é o seu ministério peripatético, de um lado para o outro, da Pérea para a Judéia, da Judéia para a Galiléia, Cafarnaum, enfim, tantos lugares que Jesus Cristo vai entrando. É Deus entrando junto. É o poder de Deus e a graça de Deus entrando. Jesus, então, vai até a casa de Nicodemos. E ele é convidado, no capítulo 3, por este homem intelectual, este homem fariseu, que dominava a lei, a Torá, o decálogo, o Talmude e tantas outras práticas que os judeus na época de Jesus decoravam. Então Jesus fala para Nicodemos: Nicodemos, necessário é você nascer de novo, você tem que mudar de vida. Foi como eu falei no culto da virada aqui na nossa igreja. Mais do que uma virada de ano, de 2025 para 2026, é uma virada de vida, de meta, de propósito, de foco, de utopia, de mudança, de transformação. Não adianta entrar ano e sair ano e a gente não mudar, continuar com os mesmos cacuetes, com os mesmos jeitos e trejeitos. Não adianta. A vida cristã, ela é uma vida de transformação. O apóstolo Paulo, em teologia, ele fala isso: nós somos transformados. De glória em glória, nós somos mudados pelo poder do Espírito. Então, Jesus falou para Nicodemos: necessário é nascer de novo, é regeneração, é mudança, não tem nada a ver com o exterior, tem a ver com o interior, é uma obra secreta do Espírito Santo no homem interior, a mudança, a alma, dito, uma transfusão de coração de pedra, coração carnal, para um coração regenerado, espiritual, nascido de novo. Então a Bíblia diz que Jesus se encontra no capítulo 4 com a mulher samaritana. Ele gasta o capítulo inteiro com ela, como ele gastou o capítulo 3 com um homem só. Porque Deus é verdade, é o Deus da multidão, sim, mas Deus é o Deus individual, é o Deus tete a tete, é o Deus que nos encara, é o Deus que quer um relacionamento aprofundado comigo e com você. Por isso que no Evangelho de João, o foco da narrativa canônica não é somente mostrar Jesus Cristo no meio de uma grande multidão. É mostrar Jesus gastando horas com um homem chamado Nicodemos, fariseu, com uma mulher que não tem nome, samaritana. Capítulo e mais capítulo, do capítulo 4, Jesus conversando com ela e mudando a vida dela. Capítulo 5, a mesma coisa. Ele vai e entra pelaquela porta das ovelhas. Ele se encontra com um piscinão onde tem um monte de doente. É o tanque de Betesda. E ali tem todo tipo de doença. E Jesus entra naquele lugar. E a Bíblia diz que ele observa, como ele está observando eu e você aqui nesta noite. Ele observa um homem que há 38 anos sofria, padecia. Talvez você entrou este ano ainda com essa alma rasgada, parece que seus problemas não foram resolvidos. Talvez você precisa deste toque de Deus, deste milagre de Deus, no seu casamento, na sua vida emocional, na sua vida espiritual, na sua vida mental, não sei, na sua vida como homem e mulher de Deus, precisa desse toque. E o mesmo Jesus, que estava lá em João capítulo 5, no tanque de Betesda. Betesda em hebraico quer dizer casa de misericórdia. Lugar que a gente olha e tem pena das pessoas, tem misericórdia, coloca o meu coração cardia na miséria do outro, na dor do outro, no combalimento do outro, no encaixotamento da alma do outro. Jesus vai para lá, o fariseu não vai, o saduceu não vai, os homens da religião não vai, mas ele vai.
E chegando lá, ele fala com o homem. E o homem não quer a cura imediata. O homem fala para Jesus, eu não tenho ninguém. E essa palavra, eu não tenho ninguém, ela é tão importante, isso ele falou há 2.000 anos atrás. Pesquisas recentes agora mostram que a nossa geração está sofrendo de solidão. Uma aldeia global de mais de 8 bilhões de pessoas. E as pessoas se sentem sozinhas, vazias, sem relacionamentos sadios, sem amigos. Quantos que estão por aí, nessas praias de Santa Catarina, nessas cidades do Brasil, dizendo, eu não tenho ninguém que me compreenda, que me ouve, que me escuta. É o filho que fala, lá na alma dele, está o pai, está a mãe deu tudo para ele, o pai também deu, mas ele tem um buraco na alma. O que Søren Kierkegaard, o filósofo dinamarquês, disse, o vazio do teu coração é do tamanho de Deus, nada pode preencher. Ele disse, eu não tenho ninguém. E Jesus Cristo ouve a lamúria, Jesus Cristo ouve o coração que se abre, que se deságua em palavras, em consoantes, em vogais, em verbos. Jesus ouve, sem o recriminar. E Jesus então cura aquele homem, no capítulo 5. E você vai andando por todo o livro de João, e você vai percebendo que Jesus tem encontros com homens e com mulheres como eu e você, que tem problemas, que tem medo, que tem sonhos, que tem desafios, e que é tocado pela graça do Senhor. Uma vez tocada ou tocado pela graça de Deus, a vida muda, as perspectivas mudam, a cosmovisão, ou seja, a visão do cosmos, a visão do mundo começa a ser outra, quando é tocado pela graça, pela maravilhosa graça do Senhor. Então a Bíblia fala para nós que no capítulo 9, Jesus cura um cego. Ele não enxergava. Jesus, pela sua bondade e graça, curou ele. Mas eles não gostaram. A religião não gostou. Aliás, a religião é uma desgraça. A religião, ela mata o nervo central da vida. A religião é aquilo que você faz sem perceber que está fazendo, porque não faz sentido para você. É como você chegar aqui no domingo, sentou aqui, ouviu os louvores, ouviu a pregação e foi embora. Nada tocou em você, nada mudou em você, não fez reflexão, não mudou na tua alma. Você é um religioso, é um religare, querendo se religar com Deus através de você mesmo. Não pode. É através da graça, é através de Jesus Cristo. Então os religiosos falaram, você curou esse moço no sábado? Não pode curar. E eles começam então a perseguir Jesus Cristo, que fez o bem. Então a gente entra para o capítulo 10. Jesus Cristo fazendo uma análise da sociedade da sua época. Fazendo uma análise de quem é o mercenário. Fazendo uma análise de quem é o ladrão. Fazendo uma análise de quem é verdadeiro o pastor da alma. Então no capítulo 10, no texto que nós lemos, vai mostrar para nós algo importante. Jesus fala que ele é o pastor, ou o bom pastor. Ele, com isso, nesse texto só, aparece aqui 2 vezes as declarações que 7 vezes, presta atenção, 2 vezes no texto que eu li, vai aparecer 7 declarações que somente no Evangelho de João está escrito, que nós chamamos de declarações do ego em mim, ou seja, do eu sou. É a mesma palavra que Deus falou para Moisés lá em Êxodo, eu sou. Quando Moisés disse, e se eles perguntarem para mim, quem é que me enviou, o que eu digo? Diz que o eu sou, ego em mim, o eu sou te enviou. Então aqui em João, vai aparecer 7 vezes
A palavra eu sou, porque essa palavra é uma palavra divina para Jesus. Jesus fala, por exemplo, você conhece, mas vou fazer você lembrar. Ele diz, eu sou o pão da vida. Está escrito em João capítulo 6. Jesus é apresentado como o alimento espiritual essencial para a minha vida e para a sua vida. Eu sou o pão da vida. Eu alimento a tua alma. Eu alimento o teu coração. Você pode correr por tudo quanto é lugar. Você pode fazer o que você quiser. Sem mim, você tem um buraco, um vazio na alma. Porque eu vasculho a epiderme, eu vou lá no âmago do ser. Então por isso que ele diz, eu sou o pão da vida. Mas ele também diz, eu sou a luz do mundo. Está em João capítulo 8. Ele é a fonte que ilumina tudo. Ele é essa luz da moralidade que este mundo perdeu. Ele é essa luz da espiritualidade para mim e para você, que nos conduz, que nos orienta no mundo envolto em trevas, sem orientação, sem direção, todo mundo perdido. A luz, ela nos direciona. Se apagar tudo agora aqui, você fica perdido, você vai tropeçar aí no banco. Mas se tiver uma luz, você sabe o caminho para onde você seguir. Você não vai subir pelos bancos, você vai pelo corredor. A luz vai iluminando. Jesus está dizendo, eu sou a luz do mundo. Eu ilumino o teu casamento, a tua vida espiritual, a tua vida pai e mãe. Eu sou a luz do mundo. Só Ele é. Nenhum pastor é. Nenhum político é. Seu pai não é, sua mãe não é. Ninguém é, o Papa não é, eu não sou. Ninguém é, só quem é Jesus. Eu sou a luz do mundo, a luz da moralidade, a luz da espiritualidade. Eu sou. Ele fala, eu sou a porta. Está aqui em João, nós lemos. Se der tempo a gente vai olhar, porque ele falou que ele é a porta. Eu sou a porta. Eu sou o bom pastor. Ele está falando aqui. Eu sou a ressurreição e a vida. Tudo em João. Eu sou a videira verdadeira. São 7 declarações que ele diz, eu sou. Ele não diz que você é. Ele não diz que Abraão é. Ele não diz que Davi é. Ele não diz que o apóstolo Paulo é. Ele não diz nada, nem que Maria é. Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a ressurreição. Eu sou o bom pastor. Eu sou a porta. Eu sou a luz. Eu sou o pão da vida. Eu sou a videira verdadeira. Quando Jesus fala aqui nesse texto de João 10, ele está confrontando os líderes da sua geração, que não se importavam com as pessoas, que não se importavam com a tua alma, com o teu coração, com a tua família. Quando Jesus conta por parábolas e depois ele vai explicar, ele está fazendo uma denúncia de que até mesmo hoje, no meio de um mundo evangélico, no meio de tantas coisas que a gente vê, tem muitas pessoas que não estão interessadas na alma, no coração, no bom pastoreio, mas na mercenagem. E por isso que a Bíblia fala para nós que Jesus Cristo é o bom pastor. Isso é interessante, porque em toda a Bíblia, você vai perceber que vários líderes e vários homens de Deus foram pastores. Por exemplo, Abel foi pastor de ovelhas. Abraão, Isaac e Jacó eram pastores de ovelhas também. Moisés, o grande líder, o legislador, o que escreveu o Pentateuco, ele era pastor de ovelhas. Quando Deus o encontrou, ele estava pastoreando as ovelhas do seu sogro Jetro. A Bíblia fala de Davi, antes de ser rei, antes de derrubar o gigante, antes de estabelecer Jebus e as fronteiras do seu reinado, a Bíblia diz que o Davi era pastor de ovelhas. E no Velho Testamento, Deus se apresenta como o pastor. O pastor de ovelhas, Jesus Cristo. Aqui, preste atenção, você que está me ouvindo. Não disperse,
Não deixe que nada perca aquilo que Deus quer comunicar ao teu coração. Jesus Cristo aqui está falando para nós estamos no primeiro mês de janeiro de 2026, nós precisamos desse cuidado pastoral. Nós precisamos dessa orientação pastoral. Então, Jesus como bom pastor, o bom pastor que é Cristo, o que ele faz por mim e por você? Ele nos guia. O que é guiar? É eu me orientar. É me direcionar nesse ano de 2026. É falar para mim, Carlos, é por aqui. Carlos, eu não quero isso aqui. Eu quero que você ande para cá. É o guia, é aquele que orienta. Aquele que fala para você, pode, não pode, vai, não é somente o seu guia, pelo amor de Deus. Tem um monte de gente quebrando a cara, porque ele ouve o seu coração, ele ouve a sua mente, ele ouve os seus amigos, ele ouve as circunstâncias, mas eu e você precisamos ser guiados por Deus. O pastor guiava a ovelha, ele tinha a vara, ele tinha o cajado e ele orientava para onde aquela ovelha deveria ir, porque o pastor sabe aonde tem a relva, a grama verde, o alimento para aquela ovelha. Ele sabe livrar ela do perigo, como Deus sabe livrar eu e você também do perigo. Você não sabe, eu não sei, mas Deus sabe. Porque Deus é eterno, Ele não está dentro do tempo como eu e você estamos. Nós olhamos aqui, Deus olha lá. Então, o pastor é aquele que nos guia. Que no ano de 2026, ser pai, ser mãe, ser filho, ser jovem, você ancião, que essa deve ser a nossa oração. Ó Deus, guia a minha vida. Que eu não seja guiado pelo meu coração, pelas minhas emoções frenéticas da minha alma. Que eu não seja guiado pela volúpia dos meus pensamentos, da modinha aí fora. Não, Senhor, guia-me. É isso que um pastor faz. O mercenário não faz. Porque o mercenário é aquele que quando a ovelha está em perigo, ele quer saber do dinheiro, e então ele vai embora. Jesus fala isso aqui no texto. Porque ele está ali para prestar um serviço. Ele não está ali para prestar amor. Ele não está ali para prestar cuidado. Ele está ali para prestar um serviço. E quando a coisa não ocorre do jeito que ele quer, ele então abandona as ovelhas e ele vai embora. Jesus falou, mas o bom pastor não. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Está falando de amor. Está falando que a sua vida e a minha para Deus é importante. Segundo, o bom pastor, ele protege. Nossa casa, nossa família, precisa dessa proteção de Deus neste ano que nós estamos em 2026. É como disse o salmista, se o Senhor não guardar a cidade, não proteger a cidade, em vão protege, guarda a sentinela, o guarda que ficava nos muros, dos umbrais da cidade, é em vão. É Deus que tem que proteger o meu filho das coisas deste mundo louco, a minha casa, a minha família. Essa é uma oração que tem tudo a ver, por exemplo, com o Salmo 91. Que nós temos que estar debaixo desse escudo de Deus, dessa proteção de Deus. Tem tudo a ver com o Salmo 90. Ele é o meu refúgio, Ele é a minha proteção. Você e eu. Que não sejamos bestas, desculpa eu usar essa expressão, de sairmos daqui sem orar. Senhor, guia minha casa, guia minha vida, guia minha alma, guia minha mente. Senhor, protege. Eu não sei me proteger, me guardar. Mas tu sabe, das ciladas
do diabo. O apóstolo São Paulo falou isso de maneira tão clara nas suas epístolas sobre a batalha espiritual. Ele diz: cuidado com as ciladas. No grego a palavra é metódia. Cuidado com os métodos de Satanás. Como que eu vou cuidar se Deus não me guardar? Não foi que Jesus falou para Pedro antes de ir para a cruz? Pedro, o apóstolo, ele disse: essa noite, Satanás, o nosso inimigo número 1, ele pediu a tua vida para se andar, mas eu te protegi, eu intercedi, eu te guardei. Então é Deus que guarda a família, é Deus que guarda a tua alma, é Deus que guarda o teu coração. Você não é mais esperto do que as hostes demoníacas, você não é mais esperto do que o mundo sistemático que está aí, edêmico. Você não é mais, mas Deus é o Deus que me guarda e me protege. Era o que o pastor fazia. Lembra de Davi? Quando ele se apresentou para Saul, todo mundo com medo do como é que é o nome daquele homem lá? O gigante, o Golias. O Davi chegou e disse: o que está acontecendo aqui? Está todo mundo com medo? E eles falaram: Davi, a situação está complicada. Todo dia, o Golias do outro lado, ele é filisteu, ele se apresenta aqui no val. E ele diz: não precisamos lutar, basta somente vocês mandarem um homem para a gente lutar aqui, e eu tenho um valente. Então se apresentava todo dia o Golias, um homem alto, forte, um varão de guerra, e todo mundo ficou com medo. Diz a Bíblia que eles batiam joelhos a joelhos. O rei se desesperou, o Saul, e disse: olha, se tiver alguém para lutar com ele e vencer, eu tenho a minha filha, você pode casar todos os impostos. Vocês não vão precisar pagar. Que bênção se fosse aqui no Brasil. Você poderia comprar o seu carro mais barato. Então o Davi se apresentou e disse para Saul: quem é esse incircunciso aí? Porque quando ele fala incircunciso quem é esse que não está na aliança de Deus? Quem é esse que está confrontando a Deus? Eu vou lutar com ele. E o Saul falou: mas como você vai lutar? Você não é experimentado em guerra. Você nunca lutou. E aí então ele fala: é porque você não sabe. Eu sou pastor de ovelhas, disse Davi. Quando uma ovelha era atacada por um leão, eu ia lá e tirava da boca do leão essa ovelha. Quando era atacada pelo urso, eu lutava contra o urso. Ou seja, ele protegia. Se Davi, que é um rei humano, protegia as ovelhas do pai dele, você imagina Jesus Cristo, que é o rei dos reis e o Senhor dos senhores. Ele nos protege e nos guarda das artimanhas do maior gigante do que o gigante Golias, Satanás, e o sistema caótico que nós estamos vivendo hoje como sociedade. Ele nos protege. Jesus falou: eu sou o bom pastor. Por quê? Porque ele alimenta. Está aqui no texto. Quando ele diz: eu sou a porta, a ovelha entra, sai e ela pode comer. A linguagem ali é pasto, pastagem ou comida para se alimentar. Então, a Bíblia fala que Deus é que nos alimenta. Por que eu falo isso? Porque eu tenho conversado com alguns crentes até. E muitos dizem assim: parece que eu estou insatisfeito. Parece que está faltando alguma coisa. Parece que tem um vazio. E eu falo: mas tem alguma coisa errada? Jesus Cristo é aquele que preenche o nosso coração. Jesus Cristo é o alimento para a nossa alma. Como diz o salmista, Ele é a porção onde eu me alimento. Quando um crente, e tem muitos hoje nesse Brasil, ele começa a se sentir insatisfeito,
não preenchido, não substanciado. Chega na igreja e está louco para ir embora. Não adora, não é Bíblia. Você toma cuidado. Você está um passo para ir para o inferno. Porque daí Jesus não é mais o teu alimento. E alimento aqui eu não estou falando de pão. Estou falando de coisa espiritual. Por isso que ele falou que ele é o pão da vida. Alimento espiritual. Que preenche o meu vazio, que preenche o meu coração. Que faz eu me sentir pleno. Sem querer flertar com as coisas deste mundo. Ah, parece que me encanto. Não, Jesus Cristo me preenche. Por isso que ele é o alimento. Mas o pastor também corrige. Eu sei que hoje, nessa geração pós-verdade, é uma geração que não gosta de correção. Pega os seus filhos, vai corrigir os seus filhos. Eles não têm limite, os pais não colocam limite para os filhos. E se você corrige, o filho afronta, confronta. Então nós vivemos uma crise de correção, que na verdade é uma crise de autoridade. Não existe, irmãos, presta atenção, não existe evangelho bíblico sem que Deus te corrija. Está escrito na Bíblia, Deus corrige o filho que ama. E como é que Deus corrige? Usando pessoas. Dizendo para você, está errado. Ah, mas não, está errado. Sua atitude, sua fala, seu jeito, está errado. E aí, óbvio, que quando se corrige, no primeiro momento a pessoa não gosta, mas depois ela agradece, porque ela iria se meter em tanta confusão, ia quebrar a cara, e Deus livrou ela de tudo isso. O pastor, ele corrige. O pastor, ele sempre está presente conosco. Em 2026, Deus vai estar sempre presente contigo. Talvez teu marido não vai estar, teu amigo, teu irmão. Naquelas horas que você perde o sono, na madrugada, no carro, quando você está dirigindo, mas está chorando, triste. A dona de casa fazendo comida, mas está com seu coração quebrantado. Talvez porque o esposo está trabalhando e você está ali. Seu esposo não vai estar ali, seu filho não vai estar ali. Mas uma coisa é certa, Deus é o Deus que está sempre presente. Eu estarei convosco, disse Jesus, todos os dias. Na hora da dor, na hora da crise, na hora da enfermidade, na hora que a porta se abre, que tudo é alegria, eu estou ali também. Na hora da lágrima, quando a cabeça se abaixa, eu também estou contigo. O pastor é aquele que está sempre presente, eterno presente, presente eterno. É por isso que no Salmo 23, que eu sempre falo aqui, ele está sempre presente e o salmista diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Por quê? Porque tu estás comigo, Senhor. Então Jesus falou, eu sou o bom pastor, e o bom pastor ele cuida. Ele olha para você que está aqui nessa noite, essa gentarada toda que está aqui. E individualmente ele diz, eu cuido de você. Você não é mais um na multidão. Ah, sou mais um aqui dentro desse ambiente. Não. Quando você chegou aqui, Deus é o Deus que te conhece. É o Deus que sabe. É o Deus que não tem surpresa. Ele conhece a tua vida de trás para frente, de frente para trás. Ele é o Deus que cuida, porque o pastor cuida das ovelhas. É interessante que Jesus, ele usa essa palavra pastor, ela é uma palavra pós-escrita. É uma palavra que os fariseus não gostavam.
Ele coloca essa palavra para ele. Eu sou o bom pastor que te orienta, que te guia, que dirige a sua vida. Por que Jesus fala isso? Porque existem vários outros pastores, com P minúsculo, que também querem orientar a nossa vida, a moda, o mundo, a mídia, o sistema e tudo que está aí fora. Quer nos orientar. Você vai no culto domingo às 19 horas, nesse calorão. Você tem certeza? Sua mente quer te tirar daqui, seu coração. E aí o Espírito Santo vem e te orienta. Vai, Nadir. Vai adorar o Senhor, Jaguara. Vai adorar o Senhor. E aí você não vou. E a sua mente, aquela batalha que está na alma, na mente, não está na epiderme, mas está lá no âmago, está lá no seu cognitivo, essa turbulência, aí Deus vem e vence, e você vem e chega aqui, adora a Deus, ouve a palavra do Senhor e sai renovado, transformado pelo poder de Deus. Ele cuida. E Jesus fala que nós somos ovelhas, por quê? Você sabe que a ovelha, a mandíbula dela não é igual a um de pitbull, e nem de uma águia, que despedaça a presa só com a sua mandíbula. A ovelha não tem garras, como um falcão tem e leva a presa para o alto. A ovelha não tem proteção nenhuma. Tanto é que quando um germe entra sobre a cabeça dela, ela não tem como tirar, ela bate com a cabeça no moeiro. E por isso que o salmista diz, unge a minha cabeça com óleo. Aquilo ali era que os pastores mesmos faziam. Os ovicultores faziam isso. O Philip Keller fala isso de maneira muito clara no seu análise. Ele é doutor em ovicultura, em ovelhas. Ele fez doutorado em ovelhas, escreveu um livro dizendo, o Senhor é meu pastor, e ele fala, quando é untado o óleo na cabeça, é para espantar as varejeiras. Então a ovelha não tem mandíbulas fortes para proteger, ela não tem nada, ela precisa totalmente do pastor. É como eu e você. Nós precisamos totalmente de Deus. Mais para frente, no capítulo 15 de João, Jesus fala, ele diz, sem mim, coloca o seu nome aí. Eu vou falar sem mim, você coloca o seu nome baixinho. Você fala alto. Vou falar sem mim, você coloca o seu nome. Sem mim. Colocou? Não? Não colocou? Tá, vou de novo. Sem mim, vocês não podem fazer nada. A ovelha é um animal frágil, precisa de orientação, de direção. E assim somos eu e você. Que o ano de 2026, nós possamos olhar para o texto de João 10, ou de Hebreus 13. Não tem tempo para abrir aqui o Hebreus e 1 Pedro, mas Hebreus e Pedro falam que Jesus é o nosso supremo pastor, o pastor da nossa alma. E por fim, Jesus disse, eu sou a porta. Eu sou a porta. Não tem outro caminho para você passar a não ser por mim. Porque o texto, se você analisar, depois na sua casa, essa semana, analisa João 10, você vai perceber que Jesus fala do porteiro. O porteiro abre a porta para o pastor com as suas ovelhas, porque naquela cultura tinha um aprisco enorme no inverno, então vários pastores levavam as suas ovelhas para dentro daquele aprisco enorme, então o porteiro abria e os pastores entravam. Agora Jesus está falando de um aprisco de verão menor, ele está dizendo, eu não preciso de porteiro, eu mesmo sou a porta, entra. A porta que Jesus está falando
está falando que Ele é o único que salva. É o único que te renova, que te dá saúde, que te restaura. Eu sou a porta. Você tem que entrar por mim. E a porta, ele falou lá no Sermão do Monte, tem 2 tipos de porta. A primeira porta é a estreita, é a vida cristã. É a vida, como disse Dietrich Bonhoeffer no seu livro. Ele disse, a graça preciosa é diferente da graça barata. Falou Dietrich Bonhoeffer. A graça barata é a porta larga, tudo pode. A graça preciosa é aquela graça que você anda com Deus, segundo a vontade do Senhor. É a porta estreita. Andar com Deus é viver uma vida santa, viver uma vida de agrado dEle, é viver uma vida orientada pelo Espírito Santo, é viver uma vida na contramão deste mundo. É a porta estreita, porque estreito é o caminho. Jesus falou, tem um mercenário, tem um porteiro, tem um ladrão. O mercenário é contratado para cuidar da ovelha. Quando acontece alguma coisa, ele vai embora, porque ele não tem um coração de amor. O porteiro é aquele que abre a porta para o pastor entrar. E o ladrão é aquele que Jesus escreveu. Ele veio para matar, para roubar e para destruir. Ele não veio para brincar. Mas Jesus não encerra, e nem eu vou encerrar, com essa ação tríplice do mal. Seja o mal moral, seja o mal de liderança, ou seja o mal espiritual, matar, roubar e destruir. Tantas vidas destruídas, roubadas na alma, na mente, no coração. Jesus disse, o ladrão veio para matar, roubar e destruir, mas eu vim para dar vida para você. Vida na tua vida, vida no teu casamento, vida na tua alma, vida no teu coração, renovo, restauração, fortalecimento. Eu vim para dar vida e vida com abundância. É só Deus que faz isso. Que o ano de 2026 seja o ano da vida abundante, da vida leve, da vida com Deus, da vida onde o pastor me orienta, me guia, me dirige, me guarda, me livra, me corrige. Está comigo. Que 2026, janeiro, primeiro mês, de 11 degraus que nós vamos subir, nós já possamos ter isso na mente e dizer, Senhor, Tu és o pastor. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Amém, irmãos? Vamos colocar em pé em nome de Jesus. Aleluia.